O Ministério Público da Paraíba investiga o influenciador Ítalo Santos por suspeita de práticas envolvendo menores de idade em conteúdos nas redes sociais. Segundo o promotor João Arlindo Correia, há indícios de que o influenciador oferecia benefícios como celulares, pagamento de aluguel de casas e mensalidades escolares aos familiares dos adolescentes que participavam dos vídeos. Esses benefícios levantam suspeitas de estarem relacionados à emancipação legal dos menores, o que os libera de certas restrições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos saber mais sobre esse caso chocante com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, quanto mais aparece, mais mexe nesse caso, mais vai aparecendo coisa que deixa a gente preocupado. Não é uma boa palavra, né? Mas é isso. Exatamente, Ana. A gente tem algumas questões muito específicas para falar do Ítalo hoje, mas vale lembrar uma coisa, que ainda é uma busca aqui no Meteoro, pelo nome, vai identificar outros plantões em que outras vidas já foram de denúncias do Ítalo, tá? Não é o que o Felca fez, não foi algo novo, já vinha acontecendo há algum tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vai ouvir agora, Ana, vem de uma entrevista que foi dada ao G1 pelo promotor, pelo Ministério Público, que já investiga o caso, mas para a gente entender que o Ítalo não começou a ser processado ontem, que apenas neste momento, porque desde 2020 já existe conteúdo com menores sexualizando. Então, eu vou te pedir para trazer primeiro essa matéria, que aí é um desdobramento de uma entrevista que foi dada pelo Ministério Público ao G1, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Por favor, Ana. Vamos lá. Deu uma travadinha na Dai, mas deu pra gente entender. Vamos saber mais sobre o caso agora, vendo o vídeo. Bora. O influenciador digital paraibano Ítalo Santos está no centro de uma investigação do Ministério Público da Paraíba. Ele é suspeito de oferecer benefícios a familiares de adolescentes que participavam de seus vídeos, como celulares, pagamento de aluguel e até mensalidades escolares. Segundo o promotor João Arlindo Correia, ao portal G1, o objetivo seria facilitar a emancipação dos menores, permitindo que aparecessem legalmente nos conteúdos publicados nas redes sociais. As investigações apontam que cerca de 17 adolescentes participaram das produções, todos emancipados e com autorização dos responsáveis. O caso começou a ser apurado no fim de 2024, depois de denúncias anônimas, e também investiga se pais ou responsáveis negligenciaram a proteção dos filhos, os deixando expostos a possíveis danos psicológicos. Na última sexta-feira, a conta de Ítalo Santos no Instagram foi desativada. A decisão veio depois que o humorista Felca publicou um vídeo de 50 minutos no YouTube denunciando o caso e chamando a atenção para o conteúdo envolvendo os adolescentes. Para você saber mais sobre o caso, é só ficar de olho no metrópolis.com. Isso aí. Pois é, Ana. E por que eu te pedi para colocar... Marina perguntou, humorista? Acreditem se quiser, o Felca é humorista. E eu sou apaixonada pelos vídeos dele de humor. As reações dele são maravilhosas. As tretas que ele provoca assim, são maravilhosas. Mas o Felca tem esse lado do humor, mas ele também faz vídeos expondo algumas coisas. Ele já falou de bets, e ele agora falou sobre a utilização, a exploração de crianças e adolescentes. Só que aí tem um ponto que é interessante, e aí a importância do Felca, tá, Ana? O Felca, ele não foi a primeira pessoa que denunciou o Ítalo, mas só que o vídeo do Felca, ele foi um vídeo que teve um acesso, um apoio, uma massa que atingiu milhões de pessoas. A gente, no dia seguinte ao vídeo do Felca, a gente já tinha comentado aqui como, de um dia para o outro, ele já estava com 5 milhões de visualizações. Agora, ele já passou de 33 milhões de visualizações. Isso é muito para o YouTube, gente. Isso é uma quantidade, sabe, que você consegue essa música. Mas para um vídeo de 50 minutos, falando de um tema tão pesado, que é um tema de violência contra crianças e adolescentes, é realmente um pouco mais difícil de acontecer. E nesse caso, a gente tem um lado positivo aí, que é o seguinte, a conta do Ítalo caiu, foi derrubada, a partir do que aconteceu. E outras pessoas também começaram a aparecer e jogar luz
para o que vinha sendo exposto nesse reality. Então, Ana, eu vou te pedir para abrir a matéria do G1, só para deixar muito claro para alguém que pode não ter entendido o que o Ítalo é acusado de fazer. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, que já investiga o Ítalo há um determinado tempo, ele dava celulares, pagava aluguel de casas e também mensalidade de colégios para familiares desses menores que eram autorizados a ir até esse local, a casa do Ítalo, onde acontecia o reality com menores de idade. Promotor de Justiça do caso, que é o João Arlindo Correia, informou que o Ministério Público investiga um possível esquema de benefícios para familiares dos menores em troca da emancipação para participarem, né, desses líderes e desse reality. A gente tem uma coisa que é muito complexa em relação ao Ítalo, que é o seguinte, Ana. Toda vez que o Ministério Público tenta intervir no caso do Ítalo, a justificativa dele é justamente isso, são jovens emancipados. Então, eles são autorresponsáveis legais. A emancipação deixa com que uma adolescente de 15, 16 anos, 17 anos, seja um autorresponsável legal. E essa emancipação ela é conquistada com o apoio desses pais, justamente aí o que o Ministério Público denuncia é que existiria aí uma troca de favores, né, uma troca para garantir que esses adolescentes fossem emancipados sem nenhuma complicação. Eu não vou utilizar o termo venda, porque eu não sei se juridicamente ele é aceito, Ana, mas só que a gente pode falar que, sem problema nenhum, que se essas pessoas receberam benefícios para emancipar os seus filhos, isso é vedado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se a gente fosse fazer uma correlação, seria justamente o termo venda. É você ceder seu filho ou direito, né, para alguém ser o responsável legal, ou ele ser autorresponsável legal, em troca de algum benefício. E, gente, é absurdo quando a gente pensa por este lado. A gente tem várias outras denúncias que já foram feitas anteriormente em relação ao Ítalo. Dentre essas denúncias é justamente o fato de que, eu falei criança de 15, não, 16, a emancipação é possível de 16 até os 18 anos, e a capacidade civil plena, né, para que o adolescente ele pratique atos de vida civil como se fosse um maior de idade, por exemplo, ele pode assinar contratos de comprar e vender bens, dentre outras coisas. Só que um dos casos que o Felca ele fala é o caso da Camilinha, que quando foi, né, começar a trabalhar ali com o Ítalo, tinha 12 anos. E ela ainda precisava de um responsável legal, então essa tutela ficou, o Ítalo ficava ali, tem outros adultos que também fazem parte desse processo de cuidar desses menores, existe uma tutela legal, existe inclusive vídeos da mãe da Camilinha agradecendo ao Ítalo e defendendo o Ítalo até hoje, mas o Ministério Público segue investigando tudo o que vem acontecendo. E aí, Ana, para quem acha, por algum acaso, que isso demorou tempo demais, como eu, quando a gente pega essa entrevista do promotor, a gente entende algumas questões que são realmente muito complexas, porque as denúncias anônimas ao Ministério Público começaram em 2024, e a expectativa é que o relatório final já tivesse acontecido. E só agora, depois da pressão, depois do vídeo do Felca, é que esse relatório final vai ser realmente, né, amarrado e vai ser encaminhado para o judiciário, para que, então, o Ítalo ele seja aí, o judiciário, né, a justiça, resolve acolher ou não o pedido do Ministério Público, que vai definir se há ou não irregularidades, e a partir disso é que vai começar uma outra fase do processo. E aí eu falo uma coisa, se a gente tivesse mais conselhos tutelares, um conselho tutelar melhor, mais capacitado, com mais profissionais, menos evangelizado hoje quando a gente fala do Brasil, e se a gente tivesse uma vara, né, a justiça da infância e adolescência mais rápida, mais célere, também por causa de mais profissionais, né, de mais condições de estrutura para que isso pudesse correr, será que teria demorado tanto? O Ministério Público fortalecido, mais concursos públicos, será que esse processo, esse caso, teria demorado tanto para ser investigado? Que nesse caso, eu estou falando de
E quantos outros o Ministério Público, às vezes, recebe a denúncia, mas não recebe, inclusive, o volume de denúncia suficiente para conseguir, né, fazer com que esse processo ande? Então, tem muita coisa envolvida nesse caso, e que bom, né, que é um caso que o Ministério Público agora está conseguindo colocar na rua, mas a gente precisa entender que isso é uma estrutura, e a gente precisa, de alguma forma, para finalizar processos, né, Ana? É muito, muito pesado ver esse caso. Eu vou começar por aí. Começar pelos conselhos tutelares, mas não termina por aí, não. Eu acho que as pessoas não têm a noção do quão, vocês vão me desculpar, né, para quem é do conselho tutelar e é preparado, mas em geral os conselhos tutelares não têm preparo para lidar com aquilo que eles deveriam lidar, né, todos os dias. Os conselhos tutelares estão, sim, a gente vem falando disso faz muito tempo, tomados pelos evangélicos, especialmente. E esse é um apelo que a gente tem que fazer todos os dias para quem tem condições de se candidatar e de se aproximar dos conselhos tutelares. Esta é uma área da sociedade que está completamente abandonada à própria sorte. E vocês entendem isso? Que é a área que deveria estar cuidando da proteção de crianças e adolescentes. Além disso, o Ministério Público, o sistema judiciário de forma geral, está completamente despreparado para lidar com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tá? As ações são lentas quando elas existem, porque na maior parte das vezes, é tapar o olho, tá? Por quê? Quando tem dinheiro, quando tem poder envolvido, o Estatuto da Criança e do Adolescente no judiciário brasileiro hoje é tratado como se fosse nada, tá? Dito tudo isso, tem muita gente dizendo mas precisou do FELCA para acontecer isso, né? Sim, precisou do FELCA. Não estou dizendo, o FELCA sozinho fez isso. Como a Day bem lembrou, muita gente já vinha falando disso, já vinha denunciando. Eu tenho a impressão que a gente já tinha falado do caso do Ítalo. Mas não dá para negar o impacto que tem um produtor de conteúdo do tamanho e da abrangência do FELCA tratar um assunto desses. Então, a gente não pode também dizer, mas deveria acontecer, né, sem precisar a atuação dele. Que bom que ele fez isso, e que bom que chamou atenção, que bom que furou a bolha, como estão dizendo, e alguém está fazendo alguma coisa. Não era o ideal que precisasse um vídeo na internet para que isso acontecesse. Não é ideal que precisasse uma comoção pública para que isso acontecesse. No entanto, a realidade é que sem a comoção, isso não iria acontecer nunca. Você ia falar uma coisa, Day? Não, do Ítalo, eu ia dizer que a gente tem pelo menos, que eu me lembro, assim, recente, a gente tem pelo menos 2 vídeos falando, né, das denúncias, bem antes do FELCA, pelo menos é do ano passado. Então, sim, muita gente falou, até a gente falou, sim. Mas, mais uma vez, esses processos, eles continuavam não andando. E é até engraçado, a gente ouviu o Hugo Mota dizer, desculpa o termo, tirar o bumbum de cima de processos interessantes aqui na Câmara agora. A Big Tech ninguém quer regular, né? Tirar dinheiro, quem financia a pedofilia, ninguém quer regular, né? Não vou entrar nem nessa agora, porque a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas a gente tem que falar bem a sério sobre a bancada da pedofilia, tá, gente? Bem a sério mesmo, né? E só para começar a falar disso, Vinícius está dizendo aqui, não quero nem imaginar o quanto de dinheiro sujo rola nessas situações que fazem vista grossa. Não queira, Vinícius, não queira imaginar o quanto de dinheiro rola para ignorar a segurança de crianças e adolescentes nesse país. E, de novo, fica o apelo para você que tem uma aptidão e tem uma inclinação para trabalhar nos conselhos tutelares, vamos começar a olhar com carinho. Eu sei que é um trabalho super ingrato,
né? Mas as crianças e adolescentes que estão lá na ponta precisam de gente qualificada e preparada para olhar para uma realidade dura e agir sobre uma realidade dura. Só dizer, olha que terrível que isso acontece, que essas coisas acontecem, é muito fácil. É muito fácil. A gente precisa de pessoas que tenham coragem de agir diante disso tudo mesmo. Acho que saiu um pouco do assunto, mas é que esses assuntos me fervem o sangue. Ficamos por aqui, Dai? Vamos lá. Dai, eu tava com o microfone mutado, mas eu entendi. Ficamos. Voltamos em instantes, chats, para mais assuntos difíceis do dia, sim, mas que precisam ser olhados de frente. Vamos lá, bora.